O Maracanã é do Flamengo, é do Fluminense pelos próximos 20 anos. Aceita que dói menos. Você, torcedor vascaíno, para de bostejar nas redes sociais, está passando vergonha. Vocês queriam a licitação saiu. Qual é o próximo passo do Churo? Só que o Vasco não aceita essa derrota e vai buscar na justiça porque se sente lesado. Sei lá, 35% Fluminense, 65% é o Flamengo que paga. Até porque o Flamengo é bem maior que o Fluminense, né? E ainda acho que o Fluminense tá com bastante ainda. A sequência que o Flamengo tem agora em maio é uma sequência decisiva em todas as competições, eu acho que até pro Tite. Porque se o Tite conseguir a proeza de ser eliminado na fase de grupos da Libertadores, acho muito difícil ele continuar a ter a manutenção do Tite no comando do Flamengo. Maracanã para todos era o consórcio do Vasco, na briga junto à W Torre para administrar o Maracanã pelos próximos 20 anos. Mas a dupla Flamengo e Fluminense, que vem administrando nos últimos anos, com concessões renovadas automaticamente, venceu com uma proposta financeira um pouco superior e a proposta técnica na avaliação da Comissão do Estado maior e melhor do que a do Vasco da Gama, então vai ficar pelos próximos 20 anos. Alguém duvidava que esse seria o resultado? A proposta feita, o edital feito, não é para um clube só. Flamengo e Fluminense se juntam, consegue tecnicamente ter muito mais jogos do que apenas o Vasco, que tentou trazer o Santos e o Brusque para algumas partidas. Se o Vasco tivesse o Botafogo tem o Nilton Santos, aí seria uma outra história. Mas o Botafogo tem uma relação muito próxima, John Textor com Rodolfo Landim, nem quis entrar nessa confusão. Ou seja, torcedor, o Vasco, quando quiser jogar no Maracanã, vai ser o de sempre, o de praxe. Tem que buscar a justiça, não vão facilitar, não vão cumprir o que está no edital. Não, cara, qual é a novidade, torcedor? Só que o Vasco não aceita essa derrota e vai buscar na justiça porque se sente lesado. Aliás, a justiça está aí para todos que se sentem lesados em qualquer área de atuação. E o Vasco, no caso, em relação ao Maracanã, ao edital, todo o processo como foi comandado, tendo à frente o ainda governador Cláudio Castro, porque há a possibilidade dele ser afastado do cargo, já trouxemos essa informação aqui, o Ministério Público está em cima, por N improbidades apontadas pelo Ministério Público, não por mim, apenas estou relatando, e ele pode ser afastado e aí até mesmo ser convocado uma nova eleição estadual. Enfim, fato é que o Vasco vai para a justiça, mais uma vez, ocupar o judiciário, porque entende que foi prejudicado e lesado nesse edital do Maracanã, que por enquanto está para alguns, Flamengo e Fluminense, porque Vasco está alijado, Botafogo não se interessou, e quem quiser jogar no Maracanã tem que buscar a dupla Fla-Flu, que vai administrar o estádio. E o Maracanã é do Fla-Flu, né? Maracanã é do Flamengo, né? Mais do Flamengo que o Fluminense, né? Os dois ganharam lá o edital lá, ganharam lá a disputa com o Vasco, né? Então, teve a melhor proposta, né, do que o Vasco, teve mais pontuação, venceu, né? E por que eu falo que é mais do Flamengo? Porque tem uma divisão lá, que o Flamengo vai ter 65% da participação econômica e o Fluminense 35% só. Então tudo que acontecer lá, toda a despesa e os que arrecada, 65% Flamengo, 35% Fluminense. E as despesas, a mesma coisa. Tudo que acontece de despesa, se tiver que fazer, arrumar gramado, arquibancada, qualquer coisa que tem que fazer lá, 35% Fluminense, 65% é o Flamengo que paga. Até porque o Flamengo é bem maior que o Fluminense, né? E ainda acho que o Fluminense tá com bastante ainda. Pelo tamanho do Fluminense, ele tá perto do Flamengo, né? Digo de torcida, né? Porque, mas o Fluminense não é tão pequeno. Não, o Fluminense não é pequeno, mas também não é maior que o Flamengo, né? Pelo amor de Deus, né? Vamos falar a verdade, né? Quanto não tem nem que comparação, né? Eu acho que os ventos estão começando a voltar a soprar ao nosso favor, viu? As notícias boas, elas não param de chegar, né? Tanto dentro de campo quanto fora. Amanhã tem jogo do Fluminense pela Libertadores. Esperamos uma vitória, uma recuperação ainda maior dentro de campo. Mas ontem a gente estava aqui no canal anunciando para vocês a vinda do Thiago Silva, oficialmente. Hoje eu trago mais um golaço do Fluminense, só que dessa vez fora de campo. É sobre o Maracanã, tá? A dupla Fla-Flu venceu a licitação, venceu a concorrência e irá administrar o Maracanã pelos próximos 20 anos. E aí o Vasco, cara, o Vasco chorou mais uma vez. O Vasco perdeu mais uma vez. E toda vez que quiser jogar no Maracanã, vai ter que pedir e ficar sujeito ao calendário de jogos da dupla Fla-Flu. Então eu vou colocar para você aqui na tela uma matéria do GE, que apesar de não ter sido ainda anunciado oficialmente pela dupla Fla-Flu
e nem pelo consórcio Maracanã, pode comemorar, você torcedor tricolor, você torcedor rubro-negro também, que o Maraca é nosso pelos próximos 20 anos. E aí sim, agora, o Maracanã vai ter as melhorias que está precisando. A gente fala o novo Maracanã, o novo Maracanã, o novo Maracanã, mas o novo Maracanã já tem mais de 10 anos, né? E precisa de melhorias, de reformas, e essas reformas elas não vinham sendo feitas porque não estava estava temporariamente sob a administração da dupla Fla-Flu. Agora sim, pelos próximos 20 anos. Então, nos próximos meses, a gente vai ter aí algumas mudanças bem impactantes no nosso Maraca. Melhorias, né? Não mudança, mas melhorias na nossa casa, na casa do torcedor do Fluminense e também do torcedor do Flamengo, tá? Vamos lá, pessoal. Essa aqui é a matéria que o GE soltou na manhã desta quarta-feira, dia 8 de maio de 2024, dizendo o seguinte: licitação do Maracanã. Consórcio Fla-Flu tem oferta maior do que o Vasco e será declarado vencedor. Governo ainda vai anunciar resultado em diário oficial, mas última etapa consolida a vitória de consórcio formado por dupla sobre vascaínos e a W Torre, que ainda prometem seguir na justiça. É só o que eles sabem fazer. Para jogar no Maracanã é justiça, justiça, justiça o tempo inteiro. O governo do estado abriu nesta quarta-feira, em cerimônia na Casa Civil, as propostas financeiras dos dois concorrentes à licitação do Maracanã. A maior proposta foi do consórcio Fla-Flu, que ficou com 125 pontos nesta etapa. A segunda maior, que levou 115 pontos, foi do consórcio Maracanã para Todos, de Vasco e W Torre. A dupla Fla-Flu fez uma proposta de 20 milhões e 660 mil reais. A do Vasco e W Torre foi de 20 milhões cravado e mais uns quebradinhos ali. Ou seja, a diferença é pequena? A diferença é pequena, mas foi maior da dupla Fla-Flu, tá? Seguindo na matéria, apesar do resultado da última etapa e da concorrência já ter vencedor, a dupla Fla-Flu, a comissão de licitação do governo, ainda não anunciou o resultado da licitação, que será publicado no Diário Oficial do Rio de Janeiro. O Vasco e a W Torre fizeram constar em ata da abertura da proposta que não vão reconhecer o resultado da licitação, pois entendem que o processo foi direcionado para que Flamengo e Fluminense saírem vencedores. Olha como é que eles são, não tem jeito, né? Vice-presidente geral jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunchi, disse que o consórcio tem planos para melhorias no Maracanã e rebateu as críticas do Vasco. O consórcio vai fazer grandes coisas no Maracanã, que não podia fazer antes, com o risco de perder 6 meses depois. Ou seja, galera, investiriam dinheiro para 6 meses depois você perder o estádio. Agora são 20 anos. A vitória foi inquestionável em 2 quesitos: técnica e preço. Se você ganhar na técnica e no preço, quem vai falar o quê? Ponderou Dunchi, que respondeu sobre a possibilidade de ceder o estádio para outros clubes. A questão é de disponibilidade. Quando Flamengo e Fluminense estiverem jogando em dias próximos, isso tem que ser olhado. Flamengo e Fluminense não querem impedir ninguém de usar, mas temos que ficar atento à conservação do gramado, encerrou ele, tá? Ou seja, quando era o provisionamento, né, quando era dupla Fla-Flu administrava o Maracanã de forma provisória, o Vasco solicitava para jogar, nós avisamos que não podia, porque ia ter desgaste no gramado, aí o Vasco colocava na justiça para jogar. Tem que ter licitação, tem que ter licitação, tem que ter licitação. Houve a licitação, a dupla Fla-Flu ganhou. E o Vasco não aceita o resultado, acha que o resultado foi manipulado, foi direcionado, agora vai entrar na justiça de novo. Não adianta, vocês perderam, aceitem. Já deveriam estar acostumados a perder. É a única coisa que vocês sabem fazer nas últimas décadas. Aceita, o Maracanã não é seu, São Januário é seu. Não adianta vir com aquela história de São Januário meu, Maraca é nosso, síndico não é dono, para. Dono é dono. Licitação vencida. O Maracanã é do Flamengo, é do Fluminense pelos próximos 20 anos. Aceita que dói menos. Você, torcedor vascaíno, para de bostejar nas redes sociais, está passando vergonha. Vocês queriam a licitação saiu. Qual é o próximo passo do choro? Vai reclamar de quê agora? Tá? Então você, torcedor tricolor, você, torcedor rubro-negro, pode comemorar, porque o Maraca é nosso nos próximos 20 anos, literalmente nosso, tá? Agora nós não somos síndicos, agora somos donos.
Isso vai ser anunciado aí. Segundo o Vascaíno, antes a gente era síndico, né? Então por isso que eu tô soltando essa frase aqui. Então em breve vai ser divulgado aí no Diário Oficial. E aí sim, nós frequentadores do Maracanã, nós apaixonados pelo estádio. Eu tenho até o Maracanã tatuado na minha perna. A minha vida toda, futebolisticamente falando, ela tá ligada ao Maracanã. A gente vai ver grandes melhorias, grandes mudanças para um conforto maior, para uma segurança maior, melhorias na parte de tecnologia, de internet, que é muito ruim no Maracanã, tanto para os profissionais da imprensa quanto para o público. Há promessa de mudanças na infraestrutura de tecnologia do Maracanã, cobertura, que de vez em quando tem umas goteiras, troca de cadeira e tantas outras coisas que o Maracanã está precisando, já que já são mais de 10 anos, né? Então, o novo Maracanã já não está mais tão novo assim. Se não fizer melhorias, se não fizer manutenção e reforma, vai ficando velho como tudo na vida. Na volta do VT, a gente vai olhar aí, o Flamengo voltou a treinar, tá querendo disparar. A gente tá chamando de crise isso, Vene? Aqui estamos chamando de crise? A primeira crise do Tite no Flamengo, podemos Vamos ver dizer. esse VT. Na volta tem bastidor do Flamengo e tem drone. Pô, é crise, gente. E eu quero saber também, volta pro Gente, o Flamengo volta perdeu pro Arrascaeta. Palestina, é crise. Crise na guerra. Cadê? Roda o gente. VT. Vivendo seu pior momento na temporada, o Flamengo retomou os treinos de olho na partida contra o Corinthians, no sábado, às 4 horas da tarde. A expectativa é de recuperar o time antes da sequência de 3 jogos decisivos no Maracanã. Depois de encarar o ex-time de Tite, o rubro-negro tem a partida decisiva contra o Bolívar na Libertadores e o clássico contra o Vasco pelo Brasileiro. Mesmo com a derrota para o Palestino, a expectativa é de Maracanã cheio no fim de semana, com mais de 42 mil ingressos vendidos. Dias de trabalho duro para Tite e sua comissão recuperarem o time em uma reta decisiva na temporada. Una palavra. Não me filma não, essa música não é minha não. Isso, sai fora. Não, eu acho justo. Tem que botar assim a música. Isso representa o Flamengo atualmente. Vene, Eu sou sincero. eu quero saber primeiro uma coisinha, que eu acho que é o que todo mundo quer saber. Eu não, né? Nem o Flavinho. Você e o pessoal do Mengão. O Pulgar e o Arrascaeta jogam no sábado? É pra responder agora ou é Não, mistério? mistério. Mentira, é pra responder agora. Então, o Pulgar tá descartado. Não existe a menor possibilidade do Pulgar jogar no sábado. Ainda tá com problema no tornozelo. O prazo inicial era de 3 semanas. Esse prazo está sendo mantido. Já o Arrascaeta tem chance. Ele vai ser reavaliado pelo departamento médico. Tem chance sim de ficar à disposição para o jogo de sábado contra o Corinthians. Mas não tendo Pulgar, já é uma preocupação. Foi o que eu falei ontem. O Pulgar hoje, ninguém faz o que o Pulgar consegue fazer. O Arrascaeta, o De La Cruz pode até quebrar o galho e conseguir fazer essa função que o Arrascaeta faz no time titular. Agora, o Pulgar, hoje, não tem ninguém que faça essa função dele. Já acabou lá? Quer saber se o Pulgar joga sábado? Espera o replay lá no YouTube. Pois é, fica ligado. Quer saber se o Arrascaeta joga sábado? Depois você espera chegar lá no YouTube. Aí volta, tá bom? No minuto 23, mais ou menos, o Vene falou. Não foi, Vene? Avisa que é aqui que sai primeira notícia com o Vene. Flamenguista, aqui que você fica sabendo Você tem primeiro. outro drone? Sobre o quê? Pode perguntar. Se Ele vocês puxa a carta da mãe. Olha! Tem seu fogão, alguma coisa aí? Não tem nada no fogão. Não quero Pô, o saber. fogão tá bem demais, cara. O fogão tá bem Vene demais. Casagrande, você falou que acha que é uma crise, né? Eu acho. Eu acho forte essa palavra. Eu acho que é uma crise. Uma vitória em 100 jogos, isso? O time... E aquela vitória mequetrefe? É isso, o time enfrenta uma crise. Time grande, em 6 jogos, vence em uma, qualquer Não, e time, uma mais situação Flamengo. complicada na E Libertadores. sejamos Tem. francos, se a gente parar e analisar o cenário contra quem foi a situação que está na Libertadores da América, o Amazonas, a atuação contra o Eu Amazonas... acho que o que mais pega é a situação na Libertadores, você não acha? Sim, claro, sem sombra de dúvida, porque a Copa do Brasil vai... Eu espero, né? Ai, meu Deus, olha eu dando um corte pra vocês. Eu espero que se classifique contra o Amazonas. Adoro. Porque se não se classificar contra o Amazonas, aí é outro vexame que o Flamengo vai protagonizar. Agora, na Libertadores,
A gente estava falando de um Flamengo que poderia chegar nessa situação já classificado, podendo até ter a melhor campanha da fase de grupos, mas estamos falando de um Flamengo que corre o risco de nem se classificar. E tem que dar graças a Deus que Milionários e Bolívar empataram ontem. Porque se o Milionários tivesse vencido, a situação poderia ter sido pior para o Flamengo. Então, eu acho sim que é uma crise dentro de campo. Só depende dele. Né? Só depende dele, mas... Ganhar 2 em casa. Esse é o problema ultimamente, né? Porque a gente não sabe. Eu não sei que Flamengo vai entrar em campo. A Libertadores ela é boa nesse sentido, porque tem muito é o tempo inteiro um confronto direto, né? Porque é um chaveamento com 4 clubes, você e mais 3. Então o Flamengo não está em segundo, mas mesmo assim, cada um só depende de si, porque vão ter confrontos diretos, vão acabar. Às vezes não tem, faltando 2 jogos, mas no caso do Flamengo, eles virão, né? É porque ainda tem assim, a sorte do Flamengo são 2 jogos em casa. Eu acho que em casa a situação fica, entre aspas, facilitada para o Flamengo. A torcida empurra, a gente sabe que a torcida do Flamengo... Por exemplo, no jogo contra o Corinthians no sábado, mais de 45 mil ingressos vendidos já. O momento do Flamengo é terrível. O que faz o torcedor ir ao estádio nesse momento? Pagar ingresso caro. A gente sabe que ingresso é caro. E o torcedor vai marcar presença novamente diante do Corinthians no sábado pelo Campeonato Brasileiro. Eu acho que o torcedor ele vai empurrar o Flamengo nos 2 jogos na Libertadores. Acho até que o Flamengo se classifica. Mas o momento que o Flamengo está vivendo, eu acho que é uma crise sim que o Flamengo enfrenta dentro de campo. O Vinic concordou com você. E no outro jogo do grupo do Flamengo, como vocês falaram, o Milionários e o Bolívar, eles empataram 1-1, esses lances que estão na tela de vocês. O Bolívar que estava com 100% de aproveitamento, sim. Não estava? E continua, né? Não perdeu ainda, né? Não perdeu. Está invicto, mas não tem 100%. Mas não tem mais 100%. O Bolívar que é um personagem, o Flavinic, forte demais, né? Tem que começar a olhar esse Bolívar aí, que não é bom só na altitude, né? A gente estava acostumado sempre a falar do Bolívar, joga em La Paz, tudo bem, ok, dá trabalho. Chega fora de casa é uma baba. Não é. Bolívar ganhou, empatou aí com o Milionários, esse jogo foi fora de casa, na Colômbia. E ganhou do time que o Flamengo perdeu fora de casa, o Palestino, o Bolívar foi lá e goleou. Então o Flamengo joga no Maracanã, é favorito, mas talvez não seja aquela facilidade de outros tempos do Bolívar só jogar na altitude. Pode dar trabalho para o Flamengo no Maracanã e é logo o próximo jogo, né, Vene? Flamengo e Bolívar, né? Então acredito que essa é a decisão para o Flamengo. Vamos olhar o grupo aqui, favorito Vene? no Maracanã, aí, mas o Bolívar não é mais aquele patinho feio fora de casa, não. A sequência que o Flamengo tem agora em maio é uma sequência decisiva em todas as competições, eu acho que até para o Tite. Porque se o Tite conseguir a proeza de ser eliminado na fase de grupos da Libertadores, acho muito difícil ele continuar a ter a manutenção do Tite no comando do Flamengo. Então o Flamengo e o Tite, eles precisam se preocupar sim na Libertadores. Porque, com todo respeito, se não se classificar, gente, é uma vergonha. A gente está falando de uma vergonha. Olha o grupo do Flamengo. O Bolívar pratica um bom futebol. Eu sempre falo isso aqui. Não é só altitude, pratica um bom futebol. Mas Palestino e Milionários, com todo respeito, o Flamengo tinha a obrigação de vencer os 2, gente. E era uma comemoração, né, de pegar um grupo desse nível pro Flamengo, saiu, né? E foi bom o Bolívar não vencer pro flamenguista, porque o Bolívar ia chegar a 12 pontos, né? E ninguém ia mais encostar nele. O Flamengo não, mas tem eu chance acho que de já ser não o primeiro. Tem que ver o saldo. O saldo de gols é muito... A discrepância é grande. Por exemplo, o Bolívar venceu 4-0 o Palestino. O saldo de gols do Bolívar é muito bom. Mas estamos falando de um grupo que, quando teve o sorteio, alguns jogadores do Bolívar falaram, meu Deus, Flamengo. Vocês vão lembrar disso. E outros comemoraram. O Bolívar ainda tem um jogo em casa também, então essa primeira colocação vai ser de... É um fora em casa. É, fora em casa o Bolívar ainda tem. O Flamengo agora luta para ser o segundo colocado, hein? A gente lembra que mais para frente, o Flamengo vai perder o direito, por ser o segundo, de jogar a decisiva em casa. Nas oitavas de final, ele como segundo colocado, nas oitavas já com certeza vai decidir fora. A gente lembra que no passado contra o Olímpia... E você, teoricamente, você vai pegar os melhores. E os melhores podem ser Atlético Mineiro. Ainda pode pegar um Palmeiras. O Atlético Mineiro está comendo a bola. Hoje é o melhor time no futebol brasileiro em relação de futebol. Óbvio que o Palmeiras Enfim, o Palmeiras é o Palmeiras, a gente sabe como que é o Palmeiras. Mas Palmeiras, Atlético Mineiro, Botafogo, por exemplo... River Plate. O Flamengo pode pegar esses times. É isso aí, torcedor. Parece que os vascaínos surtaram com a decisão final da licitação do Maracanã.
o Fla-Flu estará comandando o estádio por mais 20 anos. Agora sim nós teremos melhoria de verdade lá no Maraca. Por conta de estar aguardando os resultados, o Flamengo e até mesmo o Fluminense estava segurando os investimentos para não investir à toa, né? Porque poderia ser que nenhum dos dois conseguisse a licitação no final. E como sempre, o Vasco não cansa de chorar e irá para a justiça para tentar recorrer a essa decisão, mas provavelmente não vai conseguir. Mas o pior de tudo não é isso, torcedor flamenguista. O pior de tudo eu vou contar agora. Você não imagina o que o Vasco e a W Torre pretendia fazer com o Maracanã. A ideia deles era usar o Maracanã como palco de eventos. E seriam cerca de 10 shows por ano. Vocês têm noção do que é isso? 10 shows por ano e acabar com o gramado. Ainda bem que não conseguiram essa licitação, porque o Maracanã não é para irresponsáveis. E se você curtiu o conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.